Olá, estamos no ar com o programa Em Destaque aqui na tela da Record News, também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje a gente continua a nossa entrevista com a vice-governadora do Espírito Santo, que a gente começou ontem, e agora a gente continua o nosso papo com ela. Vice-governadora, bem-vinda novamente, né? Continuando nossa conversa aqui no programa Em Destaque. Sim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e com todo mundo que está nos assistindo. Prazer é nosso. Olha só, no programa de ontem a gente conversou um pouco sobre algumas ações. Falamos da sua trajetória também bonita, né? História de superação da vice-governadora Jaqueline Moraes. Mas também falamos um pouco dos programas sociais que o governo tem trazido. E não só os programas sociais, as medidas econômicas também. Eu acho que tem ajudado muito a esses microempreendedores, as linhas de crédito também. Eu acho que todos esses programas ajudam e muito quem passa por dificuldade nesse momento, não é isso? Sim, com certeza. É importante a gente frisar que a pandemia é um problema mundial. Então, assim, a economia do mundo todo foi afetada, assim como a economia do Brasil, que inclusive mostra sinais de alguma recuperação, mas a gente entende que pós-pandemia nós só teremos o êxito que a gente busca pós-vacinação. Claro. E aí eu preciso falar de um dado importante. O Espírito Santo continua se mantendo aí no terceiro estado da federação que mais vacinou, já vacinamos 36% da população em primeira dose. Muito bacana. Então é uma informação importante. E a gente já está entrando firme na segunda dose para completar o ciclo de vacinação. E também fomos o primeiro estado da federação a vacinar os professores, toda a segurança do estado, é importante dizer isso. As forças de segurança. As forças de segurança, então, desde a municipal, estadual, todo, bombeiro. Então, assim, são ações que visam o quê? O mais rápido possível, quem vai sair economicamente do problema que a pandemia causou. Quem causou foi a pandemia, é importante dizer isso. Com certeza. Então, vai ser a vacinação. Então, vacinando um número aí de 75% da população, sim, a gente acredita que a vida vai voltando mais ao novo normal. Então, Fabiano, essas medidas que nós tomamos, 250 milhões no fundo de garantidor do emprego, ou seja, para o empreendedor não mandar as pessoas embora, porque a gente está acreditando que nós já estamos chegando no final da estrada, claro, da tempestade. Então, vamos esperar mais um pouquinho para não ter um desemprego em massa. O Espírito Santo tem provado que com boa gestão da pandemia, rapidamente a gente volta com o crescimento econômico que nós já estávamos e vamos continuar. Sem dúvida alguma. Inclusive esse Fundo de Proteção ao Emprego, que a vice-governadora cita, é o maior do Brasil, né? A gente estava aqui, recentemente a gente recebeu o presidente do Bandes, né, o Munir Abud, e ele falava exatamente sobre isso, porque, por exemplo, o estado de São Paulo abriu uma linha de crédito de 200 milhões. O Espírito Santo é de 250 milhões. Então é uma linha de crédito muito ampla para poder ajudar o empresariado. Né? Aí você compara o tamanho, né, populacional, mesmo em dimensões territoriais do Espírito Santo e de São Paulo, é uma diferença grande, né? Sim. Então, o Espírito Santo está muito bem. Sim, nós estamos falando aí na ordem de 4 milhões de habitantes, um pouco mais de 4 milhões de habitantes que tem o Espírito Santo. São Paulo tem mais de 30, né? Exatamente. Então, assim, nós estamos falando de uma ordem financeira importante, mas o Espírito Santo é um estado muito empreendedor. Nós temos recebido novas empresas que querem se instalar no Espírito Santo, porque o ambiente de negócios no Espírito Santo ficou muito favorável. Mesmo em meio à pandemia, as empresas estão buscando oportunidades. Por exemplo, queria dar um exemplo de uma rede de mercado aqui do Espírito Santo que entrou na parceria com a ES Solidário. Em que sentido? Eles fizeram a campanha do troco. Então, deixa o troco que vai para a cesta básica. O que esse mercado já fez em plena pandemia? Abriu 3 grandes lojas de investimento alto que eles fizeram dentro do Espírito Santo, trazendo emprego, gerando renda. Então, a gente acredita nisso. O governador Casagrande tomou uma decisão sábia na hora, no momento de gerir a pandemia. Vamos ouvir a ciência. Eu acho que essa foi a decisão mais acertada dentro daquele contexto que você falou ontem, que foi a questão do enfrentamento. Né? Então, assim, primeiro você precisa de ter coragem para tomar decisões antipáticas, porque você não vai tomar decisões que vai agradar todo mundo em plena pandemia. Claro. Então, assim, polarizar o setor, a economia com as vidas, de uma certa forma, é cruel com a sociedade. Por que é cruel? Porque ninguém empreende ou ninguém tem empresa sem
vida. É verdade. O princípio de tudo é a vida. Então, nós estamos preservando vidas no Espírito Santo. O Espírito Santo tem um gráfico de 2 pontos, alguma coisa, de óbitos, entendeu? É um gráfico em relação a outros estados, não é tão alto, mas a gente entende que cada vida é muito importante quando você perde vida produtiva. A pandemia levou vidas de pessoas de 30 anos, de 20 anos, não escolheu idade. Então, todas as ações é para isso, proteger as vidas e proteger a economia. Tá certo. Olha, vou fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo com a vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, nesse segundo programa, né? Continuando a nossa conversa com a vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes. Vice-governadora, nós falamos no bloco anterior um pouco sobre, a senhora até cita essa questão do enfrentamento, como o governo do estado acreditou e seguiu a ciência. E a gente tem escutado muito falar isso, né? Que falta um pouco ainda da coordenação, de uma coordenação nacional da pandemia, né? Eu acho que talvez essa falta de coordenação tenha atrapalhado, de certa forma, também os estados e os municípios nesse trabalho, na verdade? Na verdade faltou. A gente entende que faltou pela troca de ministros em plena pandemia. Não foi uma coisa saudável para a nação. Essa politização de algo que não é político. Claro. É importante a gente dizer, a pandemia é uma doença, é uma crise sanitária, é uma crise biológica, é uma situação, é uma diversidade imensa para a humanidade do planeta. Então, assim, de uma mutação de um vírus que muda a todo momento, existem várias cepas mudadas no momento desse vírus quando chega em determinados países. Então, essa politização foi algo ruim. No Espírito Santo, não. Nós conseguimos coordenar, estamos conseguindo coordenar sob a liderança do governador, no sentido de ouvir a ciência. Sim. Mas é medida antipática. É medida antipática, mas a gente quer preservar vidas. Claro. Desde o momento nós acreditamos na vacina. Desde o primeiro momento nós demos todos os sinais possíveis para o mundo de que nós queríamos sim comprar as vacinas e reservamos dinheiro para comprar a vacina. Isso é importante. Então, assim, o que faltou realmente foi algumas contratualizações do Ministério. Mas o que a gente precisa entender, assim, que a vacina está chegando. Eu acho que a gente tem as nossas angústias políticas, mas a gente precisa entender assim, a vacina está chegando. Claro, Está chegando de forma lenta? Tá, mas está chegando. Nós estamos vacinando. E até, desculpa te interromper, vice-governadora, mas até mesmo de forma lenta, a gente vê até, o governo do estado tem avançado muito nesse processo, né? A gente já está começando a vacinação em alguns municípios aqui da Grande Vitória, sem comorbidades, com 55 anos. 55 anos. Então, assim, é algo que a gente esperava acontecer muito lá depois. Então, né, já vacinou todo o público com comorbidade, está concluindo ainda, né? Falta ainda a segunda dose, mas a gente está falando de primeira dose. Então, iniciando já quem não tem comorbidade, ou seja, a população em geral. Isso é um avanço muito importante. É um avanço importante. O que acontece? Se nós tivéssemos tido uma política pública definida pela vacina desde o primeiro momento, nós temos no Brasil 27 laboratórios que fabricam vacina. Nós somos o primeiro país reconhecido que importa vacina para o mundo todo da febre aftosa. E esses laboratórios estavam prontos a fabricar a vacina anti-Covid, só que não tinham IFA, porque não teve as contratualizações com os outros países, com a própria Organização Mundial da Saúde. Então, isso foi algo que precisa ir, estão levantando essas questões. Aqui no estado, nós reservamos o recurso, porque o que a gente pensou? No momento que o laboratório tiver para vender, nós vamos comprar. E nós avançamos muito. Nós fomos o primeiro estado, como eu falei, a vacinar as forças de segurança, o primeiro estado a vacinar professor, com a nossa reserva técnica. É importante que não, sem sair do plano nacional. Porque o plano nacional obriga todos os estados a reservar uma quantidade e nós somos o primeiro a utilizar a reserva técnica para vacinar as forças de segurança, os professores, agora os portuários, os motoristas, os rodoviários, todos. Então, assim, porque a gente entende como que esse vírus chega. Então, assim, se você vê o mapa, por exemplo, de hoje, você vai ver que está
todo mundo já em crescimento com a terceira onda. Sim. E nós estamos aqui ainda imunes, mas nós não somos uma bolha. Sim. Nós não podemos bater o peito, o Espírito Santo está azulzinho aqui porque nós estamos imunes. Não, nós estamos azulzinho porque nós estamos conseguindo fazer com que a população se envolvesse no uso de máscara. Nós estamos mantendo o distanciamento, exato, mas todo mundo aqui está de máscara. Quer dizer, esse envolvimento que a sociedade teve de se envolver com o problema, sim, isso foi importante, porque a própria população e os empresários sabem que muitas responsabilizações da disseminação do vírus é a própria população, claro, que se você se cuidar com a máscara, o uso de álcool, manter distanciamento, você consegue controlar essa contaminação, né? Essa propagação que não pode extrapolar. Então, nós não colapsamos, nós não construímos hospital de campanha, não faltou leito para ninguém, não faltou respirador. O Estado investiu em mais leitos nos hospitais que já existem. Isso, inclusive, vai deixar um legado muito importante para a saúde pública do Estado. Com certeza. Essa foi a intenção nossa, como governo, de tomar essa decisão. E foi extremamente acertada. Exatamente. Extremamente acertada. Não foi, como a vice-governadora falou, não foi necessário construir. A gente fala, né? Às vezes critica o governo. Deveria ter construído um hospital de campanha. Mas o hospital de campanha é um gasto público, depois você vai desmontar aquele hospital. Muitos, né, estados, Fabiane, e foi interessante com isso, né? que muitos estados acharam que a primeira onda tinha acabado e desmontaram os hospitais de campanha. Exatamente. E aí veio a segunda onda, extremamente virulenta, com vírus, novas cepas, com mortalidade em massa. E eles já não tinham mais o hospital de campanha, porque a contratualização foi por um período. Exato. Nós, aqui no Espírito Santo, não. Nós reequipamos, nós fizemos um programa chamado SAMU para Todos. Os 78 municípios do Espírito Santo têm ambulância do SAMU para transportar as pessoas que entrarem num caos aí de saúde pública. E a gente pode dizer que do limão você fez uma limonada, né? Ou seja, verdade. Nesse momento tão difícil que o mundo inteiro vive, o país vive, o Espírito Santo vai ter um saldo, sem dúvida alguma, positivo no sentido de investimento, né, na infraestrutura de saúde. Né? Lógico que tem as vidas perdidas, que houve uma luta muito grande para tentar evitar. Mas a gente vive uma pandemia mundial, né? Um momento muito delicado e, como a vice-governadora bem disse, né? Com todas as ações, mesmo assim, a gente vai tentando frear e diminuir, né, essas mortes e também essa contaminação, não é isso, vice-governadora? Isso aí. É o que eu acredito, Fabiano, que é o mais importante. O nosso bem maior é a vida. Então, assim, eu falo por mim, eu posso falar com os nossos ouvintes e as pessoas que estão assistindo, os telespectadores, que eu fui camelô durante 15 anos. Um dia sem trabalhar seria um caos na minha casa, realmente. Eu ia depender, sim, de uma cesta, ia depender de uma ajuda, de uma mão. Sim. Porque a gente trabalhava e ganhava todos os dias. E muitas vezes ganhava de manhã para comer de noite o que a gente vendia. Então, eu sei a dor de um comerciante, eu sei a frustração e a angústia, nós sabemos que é difícil. Mas preservando essa vida, daqui a mais um ano, todo mundo vacinado, espera até o final do ano, em Deus, que vai dar tudo certo. Imagina esse comerciante podendo ter vida e cuidar da sua família. Agora, muitos não tiveram essa oportunidade. É verdade. Eu ouvi de uma filha de um grande empresário a nível mundial e internacional dizendo o seguinte: meu pai tinha um dinheiro para comprar um hospital, mas ele não tinha um leito na hora que ele precisou respirar e ele veio a óbito. Olha só. Né? Então, assim, é uma pessoa com muita riqueza, com muitos bens, mas não conseguiu salvar a sua própria vida. Não conseguiu salvar, né? Então, o Espírito Santo está fazendo isso, Fabiana. É isso aí. Olha, gente, infelizmente o tempo chegou ao fim, né? Durante esses 2 programas, hoje e ontem, a vice-governadora esteve com a gente aqui contando um pouco da sua atuação lá à frente da vice-governadoria do Estado e também sobre o combate que o governo do Estado tem feito, esse enfrentamento à pandemia, que, como eu disse, eu particularmente, eu acho que tem sido muito exitoso, né? Um combate muito, muito forte, né? E a gente hoje, sem dúvida alguma, somos referência para o restante do país no enfrentamento, também na vacinação, né? Estamos entre os 3 que mais vacinam aí na primeira dose. Perdão. Isso, sem dúvida alguma, é muito positivo. Não é isso? Vice-governadora, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer receber a senhora aqui com a gente. Eu que agradeço, Fabiana. Agradeço a você, a todos que estão aí nos acompanhando e a todos que estão nos assistindo também. Que Deus continue nos abençoando e vamos seguir em frente. É isso. Obrigado mais uma vez. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever as 2 entrevistas, né, com a vice-governadora Jaqueline Moraes, hoje e ontem, é só acessar o nosso site simnoticias.com.br.
Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau. Até lá.